Olá pessoal, então agora nós vamos começar a radiciação de números naturais, ou a raiz quadrada. A raiz quadrada, ela é a operação inversa da potenciação, tá? Então, quando eu digo assim, ó, que 5 ao quadrado é 25, 5 vezes 5 é 25, a raiz de 25 é 5, por quê? 5 vezes 5 é 25, ou seja, a gente sempre vai usar a tabuada de números iguais, ó, 5 vezes 5, 4 vezes 4 e assim por diante. Aqui a gente lê raiz quadrada de 25 é igual a 5, e nós temos os termos, né, da radiciação. Esse 2 aqui, ó, pequenininho, o nome dele se chama índice. Aqui o que fica dentro dessa raiz aqui grande, né, desse V aqui puxadinho, se chama radicando. Esse V puxado assim, né, a gente chama de radical. E o resultado da raiz quadrada ou da radiciação se chama raiz. Esses são os termos, então, para vocês saberem. Esse índice aqui, quando for 2, a gente não precisa escrever, ele fica assim, ó, sem nada. Quando a raiz aparece sem nenhum índice aqui, a gente está falando de raiz quadrada. Existem outros índices, né, de radicais, tipo 3, 4, 5, né? Isso é infinito, mas a gente não vai estudar agora. Aqui eu só coloquei um exemplo para vocês. Raiz, a gente chama raiz cúbica, tá? Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, ó, a repetição 3 vezes, vai dar 8. Raiz cúbica de 27 é 3, por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 é 27, né? Repetindo 3 vezes. Mas esse tipo de raiz vocês só vão estudar lá no 9º ano. Para facilitar o nosso estudo, a gente cria essa tabuada, então, dos números iguais, como eu falei antes, ó. 1 vezes 1 é igual a 1. Portanto, né, então, raiz de 1 é igual a 1. 2 vezes 2 igual a 4. Então, raiz de 4 é 2. 3 vezes 3 é 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. E isso segue. Se vocês quiserem continuar fazendo a tabuada, podem continuar, ok?